प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिद्धांत भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज and Nityalila प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिद्धांत भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज. 17 I offer my humble respectful pranam to Nityalila प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी महाराज. Srila Guruvanda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhartha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Goswami Maharaj, Bhakti Gandhari Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos mestres espirituais, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Astottara Sadhana, Sri Srimad e a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami, assim como a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pramodipuri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshata Sridhara Goswami Maharaj, Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os devotos, devotas, aos convidados e presentes. Just I want to speak few words. What is the aim and object of our life? Eu quero falar algumas poucas palavras sobre o que é o objetivo principal das nossas vidas. Again and again, our Guru Vargas, spiritual masters, remind to us this human life is very, very rare. After 8.4 billion pieces, Lord mercifully give this human body. Os nossos mestres espirituais nos relembram de novo e de novo o quanto essa existência humana é rara. Somente após viver 8.400.000 espécies de vida é que nós obtemos misericordiosamente a partir do Senhor esse corpo humano. Because only this human body, Manavdeva, we can practice the devotion service to Lord. É que apenas com esse corpo humano nós podemos praticar o serviço devocional ao Senhor. Cats, dogs, cows, other animals, they cannot practice devotion service to Lord. Gatos, cachorros, vacas e os outros animais não conseguem fazer práticas devocionais ao Senhor. Cats, dogs, animals, they cannot listen Harikatha. They cannot understand the philosophy, Tattva Siddhanta. Os animais, gato, cachorro, eles não conseguem compreender essa filosofia, Tattva Siddhanta, e não podem fazer serviço devocional ao Senhor. Maybe you have cats or dogs, but if you dog, cats will they will listen Harikatha? No. Talvez você tenha um gato ou um cachorro de estimação, mas por acaso o seu bichinho consegue escutar a aula, o Harikatha? Não. This is true. É verdade ou é mentira? But we are human being. We can listen. You can also think what is the aim and object of our life. Mas, como seres humanos, nós podemos ouvir sobre esse assunto, pensar e ponderar sobre qual é o objetivo principal da vida humana. And you can discrimination power. That means only human being, they have discrimination power. Apenas o ser humano tem esse poder do What is the discrimination? What is good and what is bad? You can discriminate what is good and what is bad. Você pode diferenciar entre o que é bom e o que é ruim. Isso é discernimento. Which is good, you accept, or those who are very bad, you should reject. Hey, listen Harikatha. O que é muito bom, você deve aceitar, e o que é ruim, você deve rejeitar. Because Lord God, He gives us this potency in our heart. That is called the discrimination power. Deus colocou essa potência no nosso coração, que é o poder do discernimento. If you do good things, you will go up. If you do bad things, you will go downhill. Se você fizer atividades boas, você vai para cima. E se você fizer atividades ruins, você vai para baixo, para os planetas infernais. For the Srimad Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, I gave all the instruction to you, but what will do, what not will do, you have to decide yourself. Por isso, Krishna disse para Arjuna, Gita, ele disse,
Eu dei todas as instruções. Agora, o que você vai fazer e o que não vai fazer, isso cabe a você. Maybe in this material you have many friends. Talvez você tenha muitos amigos nesse mundo material. But all their friends, they will be bring towards them. Mas esses amigos vão te puxar na direção deles mesmos. A good person bring towards Krishna. Come to Lord. Uma pessoa boa vai nos trazer para perto de Krishna, no caminho ao Senhor. And all your friends, they will bring the other place, and they make your disturbance, and then they will leave. Then you will be alone. Outras pessoas vão puxar você para o lado delas e no final você vai acabar ficando sozinho depois de tanta perturbação. And they will not help to you. Essas pessoas não vão te ajudar. They will bring in the hell, Naraka. But when you go to the Naraka, then they will run away. They will not help you. Essas pessoas vão acabar te arrastando para Naraka, o inferno, mas quando você estiver lá, nenhuma delas vai te ajudar, elas vão sair correndo. Our Guru Vaishnava, they will always help to you how to attain the abode of Lord. Mas o mestre espiritual e os devotos do Senhor vão sempre te ajudar como chegar nessa morada espiritual do Senhor. I am saying because you discriminate what is good and what is bad. Which way will you go? Por que estou dizendo isso? Porque você pode discriminar entre o que é certo e o que é errado. Qual caminho você irá? So Guru Vaishnava always saying, do bhajan, chant holy names, do bhajan and sadhan, then your life will be successful. É por isso que o mestre e os devotos sempre falam, faça bhajan e sadhana na prática espiritual e assim a sua vida será bem sucedida. Guru always gives the perfect instruction and his disciples. O Guru sempre dá a instrução perfeita para os seus discípulos. And sometimes disciples listen, sometimes not listen. Às vezes o discípulo escuta, às vezes não. And when not listen, then big problem coming. Quando a gente não escuta, aí vem um problemão. Once one guru and disciple going one place to another place. Certa vez, o Guru e o discípulo estavam caminhando de um lugar para outro. And that time was very winter time, very windy and also cold. E era inverno, estava ventando e super frio. So both guru and disciple, both they were walking on the bank of the river. Então o Guru e o discípulo estavam juntos caminhando às margens de um rio. And in the meantime, disciple, he saw something inside the water. Nesse meio tempo, o discípulo avistou alguma coisa na água. Then disciple told Gurudev, oh, this is the blanket. And inside the water. E aí o discípulo disse, Gurudeva, esse aqui é um lençol, um tecido, um cobertor dentro da água. Then Gurudev told, no, this is not blanket. This is something, don't go this. O mestre falou assim, não é cobertor coisa nenhuma, não vai ali. But disciple did not listen. Mas o discípulo não ouviu. Then disciple touched to take out that things which was under the water. E o discípulo insistiu e foi lá, colocou a mão para tirar o que estava dentro da água. Actually, that was not blanket. That was one bear in there. Na verdade, Bear means, não era nenhum cobertor, era um urso que estava lá. Then bear also caught the disciple and pulled down the water. O urso agarrou o discípulo e arrastou para dentro da água. Then disciple called out his Gurudev, please save me. Aí o discípulo chamou alto, Gurudeva, me salva, por favor. Then Gurudev told, I told you, don't go to the water. This is not the blanket. But you did not listen. O Guru respondeu, eu te disse para não ir para a água, eu disse que não era cobertor, mas você não escutou. Then Gurudev, what will do now? Gurudev told, you give up the blanket.
Actually, that was bear. E aí o discípulo falou, e agora, Gurudeva, o que eu faço? E simplesmente o Guru disse, solta o urso, que na verdade é o lençol, mas era o urso. Then disciple of Gurudev, I gave up the blanket. But the blanket did not give me offer to do now. O discípulo falou, Gurudeva, eu até larguei o cobertor, mas esse cobertor não quer me largar. What is the purport? And we are going to enjoy with Maya. Qual é o significado? A gente vai sempre desfrutar com Maya. He's coming to listen Harikatha. Okay, Prabhu, sit down. No, don't worry. Não se preocupe, ele... Sabda Brahman going in his ears. O som transcendental também vai entrar nos ouvidinhos dele. No problem. Sem problema. Spontaneous come. Ele veio de maneira tão espontânea. You will get benefit. Ele vai se beneficiar. What did he say? He said, thank you. No, the blanket, he let the blanket, but the blanket did not let him go. What is the purport? Purport conditional soul, Baddha Jivas. To want to enjoy with Maya. O significado dessa história é que as almas condicionadas querem sempre desfrutar em Maya, a ilusão material. But Guru Vaishnava saying, don't go Maya, but they don't want to listen. O Guru e os Vaishnavas dizem, não vá para Maya, a ilusão, mas elas não querem desfrutar. When going to the Maya, then Maya grabbed to him. E quando ele vai até Maya, Maya agarra o discípulo. Then Maya Devi, she is giving so much punishment to him. E Maya Devi, então, começa a dar pesados castigos para essa pessoa. When Maya Devi giving punishment, then he start to cry. E quando Maya pune a pessoa, ela começa a chorar. Please save me, save me. Por favor, me salva, me salva. But already time is over, so who will save to you? Mas o tempo acabou. Quem You vai have salvar to você? suffer yourself. Você mesmo vai ter que sofrer. But one thing, you have to repent of your sinful activities or other things. Otherwise, Maya Devi see again and again bitterly beat you. Mas tem um ponto, você deve sinceramente se arrepender das suas atividades pecaminosas. Do contrário, Maya Devi vai te bater amargamente. Because this is the duty of Maya. Maya duty is what? Punishment. Why? To rectify the conditional soul. Porque esse é o dever de Maya. O dever dela é retificar, corrigir a entidade condicionada. This is very important. Or when you repented and of your sinful activity, then Guru and Krishna's mercy will come. Then you will be qualified to practice bhajan and sadhana and going to Krishna. Isso é algo muito importante. Quando você de verdade se arrepende das suas atividades pecaminosas, os Vaishnavas te dão misericórdia. E aí você pode ir em direção a Krishna. Or if you have no repentation, nothing, then Maya Devi also again and again bitterly beat you. Mas se você não tem esse arrependimento sincero e fica só ha, Maya Devi vai acabar te batendo duramente. Government giving punishment to the crimes. Why? O governo aplica sanções para os crimes. Por quê? Because rectify your nature. Para poder corrigir a sua natureza. So same way in Maya Devi her duty to give the punishment those who committed sinful activities. Da mesma forma, Maya Devi, a potência ilusória, também dá essa correção para as pessoas que cometem atividades pecaminosas. So in this way, conditional soul unlimited time wandering in the same cycle of repeated birth and death. E assim a alma condicionada fica vagando nesse mesmo ciclo repetido de nascimentos e mortes. But when you completely and absolutely surrender lotus feet of Guru and Krishna, then you will be free from Maya. Mas quando você completamente e absolutamente se rende aos pés de lótus de Guru e Krishna, você finalmente se livra de Maya. For this regard, Krishna says to Arjuna in Bhagavad Gita, Devi Jaisa Gunamai Mama Maya Duratta Mame Vaja Prapadante Maya Metam Tarantite. Krishna says,
My Maya, Devi Maya, she is very powerful. No one can conquer to her. Por isso Krishna diz na Bhagavad Gita, a minha Devi Maya, ela é muito poderosa e ninguém pode subjugá-la. But one who completely, absolutely surrendered to the feet of me, then Maya Devi, she will give mercy and attain to my abode dham. Mas aquele que completamente se rende aos meus pés, Maya Devi dá misericórdia e essa pessoa vai obter a morada do transcendental. So very carefully we have to listen and also practice devotional service to Lord. Então, com muito cuidado, devemos ouvir e praticar o serviço devocional ao Senhor. Guru and Vaishnavas, they always helping to conditioned soul, how they deliver from this material world. O Guru e os Vaishnavas estão sempre ajudando as almas condicionadas a como se livrarem desse mundo material. Because Maya's three activities, Sattva, Raja and Tamaguna. Porque a alma condicionada sempre tem três tipos de atividades, Sattva, Raja e Tamagunas. You cannot see how Maya, she is dancing and she makes dancing to a conditioned soul. A gente não pode enxergar como Maya nos está fazendo dançar nas almas condicionadas. Maya, you cannot see how is Maya. Essa Maya, você não pode What is the enxergar. form of Maya? Qual é a forma dessa tal Maya? You cannot see. Não dá para ver. But she enter in your mind and disturb your mind. Mas ela entra na sua mente e perturba a mente. But when you completely surrender to the Guru and Krishna and chant holy names, bhajan sadhan, then you will be conquered to Maya, attain to Lord. Mas quando você se rende aos pés de lótus de Guru e Vaishnavas e canta os santos nomes, você finalmente pode obter, alcançar o Senhor. Then once Muni Rishis, they came in front of Krishna Dvaipayan Vedavyas, who wrote all Ved, Puran, Upanishad, everything. Certa vez, Rishis e Munis, grandes sábios, foram diante de Krishna Dvaipayana Vedavyasa, que é o autor de toda a literatura védica. And all they asked to Krishna Dvaipayan Vedavyas, which Yugas is the best Yugas in Sattva, Treta, Dwapar, Kali, 4 Yugas. Which Yugas is best? E eles fizeram essa pergunta para Vyasadeva. Das eras, Satya, Treta, Dwapara e Kali, qual delas é a melhor? Then Vyasadeva Goswami told, Kali Yuga is the best. Então Vyasadeva disse, a Kali Yuga é a melhor era. Well, how fast? Then the Rishi Muni's mind very disturbed. Because Vyasadeva Goswami already wrote in Srimad Bhagavatam and or others granthas. And Kali, she is very powerful. Então, como é possível? A mente deles ficou muito confusa, porque Vyasadeva já tinha escrito que Vyasadeva já tinha escrito, esqueci o resto. Because Kali Yuga so many. Eu não consegui. Isso. Vyasadeva já tinha escrito no Srimad Bhagavatam e em outras escrituras que Kali é muito poderosa. Kali Yuga so many faults. Kali dosha nidhi. Kali Yuga so many faults. Kali dosha nidhi Rajana. Essa era de Kali possui muitos defeitos e falhas. And Kali means what is the meaning of Kali? Phala. Kalayati, and always was making war. E o que significa Kali? É aquilo que está sempre causando discussões, confusões, brigas. With reason or without reason makes quarrel. Com ou sem razão causa perturbação, briga. This is true. É verdade ou não? How is your finger? Good or not? Yes. 3 weeks with this. He has to keep this for 3 weeks. Keep this. Is broken? No. Dislocation out of place came out and put again back in place. Looks strong. Look, 1 second. 1 second. How is time is for? 1 second, your hand, a finger.
broken. Como o tempo é poderoso, né? Em um segundo o dedo do Prabhu ele Still people they are not understanding. So everybody do bhajan sadhana. Any second, any moment, and you will be injured. You cannot do bhajan sadhana. As pessoas não entendem isso. A qualquer minuto, a qualquer segundo, você pode se machucar e pode não mais ter a capacidade de fazer a prática espiritual, bhajan e sadhana. So Gurudev tells, don't waste 1 second. Every second, remember to Krishna, do bhajan, chant holy names, and also remember to Krishna. Por isso, Gurudeva sempre disse, não desperdice nenhum tempo. A cada segundo, sempre pense em Krishna e cante os santos nomes. We surprised. Just he talking and just taking one picture, and fell down. Then his hand broke. Foi susto. Ele estava pegando a foto de Gurudeva, por algum motivo caiu e deslocou o dedo. There are no faith of our breath also. Nissase visasana. Não dá nem para confiar na nossa própria respiração. We have faith many things. With faith, with our friends, with faith, many things. But we have no faith, 1 second, with our breath. Nós confiamos nos nossos amigos e em outras coisas, mas não dá para confiar que vai ter a próxima respiração. This is true. É verdade ou não? Any second, any moment, we leave this body. A qualquer segundo, a qualquer momento, você pode abandonar esse corpo. Any second will be happen anything. A qualquer segundo pode acontecer tanta coisa. So what will do? O que fazer então? Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And which second you are chanting holy names, that is the best time. Which second, which time you are listening Hari Katha, that's the best time. Other times you are wasted and useless. Os momentos que você usa para cantar o Santo Nome ou para escutar um Hari Katha como esse é o melhor momento. Mas o tempo que você usa para outras coisas é inútil. Desperdiçado. So try to understand this way. So now is what question I told? The Vasudev Goswami wrote in Srimad Bhagavatam, Kalir Dosha Nidhi Rajana. Okay, there are so many faults in this Kali Yuga. Srila Vyasadeva Goswami Pada escreveu no Srimad Bhagavatam, rei, existem tantos defeitos nessa Kali Yuga. But Kali Yuga's one qualification. Kalir Dosha Nidhi Rajana, jo eko usti mahanuguna. And what is the great qualification of Kali Yuga? Kirtana Dibba. If you chant holy names, then you attain to the abode of Lord. Mas mesmo com tantos defeitos, a Kali Yuga tem uma grande qualidade. E qual é essa qualidade? Se você cantar o nome do Senhor, você vai obter a morada espiritual do Senhor. Because in this Kali Yuga, Lord invested all his potency, Shakti. And so far this Kali Yuga is very powerful, and Kali Yuga's Nam Sankirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Especially this Kali is called Dhanna Kali, special Kali Yuga. Então, nessa Kali Yuga, o Senhor colocou todo o seu poder nos santos nomes, especialmente essa era de Kali que se chama Dhanya Kali. And in this Kali Yuga, if you not do bhajan and sadhana, and millions births, you will never deliver from this material world. Nessa Kali Yuga, se você não fizer esse bhajan e sadhana, cantar dos santos nomes, mesmo com milhares e milhares de nascimentos, você nunca vai conseguir sair do mundo material. So try to understand, this Kali Yuga is the topmost Kali Yuga. Então tentem compreender que essa era de Kali é a melhor de todas. And how many yugas? 4 yugas. Satta, Treta, Dapar, Kali. Quantas eras existem? 4. Satya, Treta, Dwapara e Kali. In Satta Yugas, people they perform bhajan, perform meditation. Krityajat Dhayatu Vishnu.
they perform meditation to Lord Vishnu and attain to Lord. Na Sakya Yoga, as pessoas costumavam praticar meditação para obter o Senhor. And in this Kali Yuga, very difficult to meditation. Mas nessa atual Kali Yuga é muito difícil praticar a meditação. Because so many diseases, so many faults, and Maya is very powerful, disturb mind. Porque a gente é cheio de doença, cheio de impedimento, e Maya é muito poderosa e causa perturbações para a mente. Understand this? Satyayuga's people, they live 100,000 years. Na Sakya Yuga, as pessoas costumavam viver 100.000 anos. Our Kali Yugas, how long will you stay? Maximum 100 years old. Mas nessa Kali Yuga, a gente vive no máximo 100 anos. And 100 is also very difficult. Chegar aos 100 anos é bem difícil. After 60, 70, 80 years old, then body not working. Depois dos 60, 70, 80, o corpo já não funciona mais. Mind not working also. A mente também não. You will forget everything. A gente vai acabar esquecendo tudo. This is true. É verdade? Who is 80 years old here? Raise one hand. Quem tem 80 anos e pouco aqui? Quem está nos seus 80? 70 years old? 70 e poucos. Who is 70 years old here? Quem tem 70 e poucos? Who is it? Chama. Some. Good. Next class. Good. But difficult to also listen. Sometimes listen, sometimes not listen. É difícil escutar. Às vezes dá para escutar, às vezes não. When you are 60, very difficult. Maintain your body also. Após os 60, se torna muito difícil manter o corpo. Especially mental problem will come. Especialmente, problemas mentais poderão surgir. So how to meditate to Lord? Desse jeito, como meditar em Deus nessa Kali Yuga? Many kinds of disease also coming. Vários tipos de doenças nos acometem também. So, in this verse explained Kali Yuga not possible to perform meditation. Esse verso então estabelece que na Kali Yuga não é possível praticar a meditação. Treta Yugas, people they perform fire sacrifice. Na Treta Yuga, as pessoas faziam fogos sacrificiais. Kali Yugas, very difficult to perform fire sacrifice. Mas nessa Kali Yuga é muito difícil fazer uma cerimônia de fogo. And Treta Yuga people they alive and 1,000 years. Na Treta Yuga, as pessoas viviam 10.000 anos. Satya 1 lakh. 1 lakh, then 10,000 years. 10.000 anos de vida. Understand this? Or Dapar Yugas, people living 1,000 years. Na Dwapara Yuga, as pessoas viviam até 1.000 anos. And Dapar Yuga people, they also perform and archan, worship to Lord. E na Dwapara Yuga, as pessoas faziam archana, adoração ao Senhor. Kali Yuga is very difficult to worship to Lord. Nessa Kali Yuga é muito difícil fazer adoração a Deus. This is true. É verdade? When you Não? do arati, sometimes you forget the order to offer the paraphernalia to Lord. Às vezes, quando a gente está fazendo a cerimônia do Arati, a gente esquece a ordem correta para oferecer os elementos. Sometimes you forget the mantra also. Até esquecer do mantra também. This is true. Verdade ou não? So for this regard, Kali Yuga also saying, archan, not possible. Por essa razão, é dito que nessa Kali Yuga, archan, adoração também não é possível. So Kali Yuga, so how do you attend to Lord? Então, como que a gente vai... You cannot meditate, you cannot perform fire sacrifice, you cannot do archan to Thakurji. So what will you do? A gente não consegue nem meditar, nem fazer adoração e nem fazer cerimônia de fogo. Então, o que fazer? So Shastra is saying, just to chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Just follow the 4 principles and chant holy name. This is enough for you. Do que as escrituras dizem, apenas cante os santos nomes, siga os 4 princípios e isso vai ser suficiente para você. If you not follow the 4 principles, then you will become animals. Animals, they are not following the 4 principles. Se você não seguir os 4 princípios, você vai se tornar um animal, porque os animais não conseguem seguir esses princípios. What are the 4 principles? Quais são os 4 princípios? Não comer carne, peixe e ovos, carne de qualquer forma, não fazer sexo fora do casamento, não se intoxicar com nenhum tipo de drogas entorpecentes e não se envolver em jogos de azar. So our scripture very clearly explained in Kali Yuga, just simply follow the 4 principles and chant holy names. Then very easy to attain to abode of Lord. As escrituras explicam que se você seguir de forma simples esses 4 princípios e cantar os santos nomes, você vai obter a morada transcendental do Senhor. Cats, dogs, hogs, they are not following any principle. They have no brain, they have no idea. What is the 4 principles? Os gatos, cachorros, os porcos, eles não conseguem seguir esses princípios. O cérebro deles não comporta saber o que é princípio e o que não é. But we are human beings. We have to follow the 4 principles and chanting holy names. Mas nós somos seres humanos e por isso precisamos seguir os 4 princípios e cantar os santos nomes. Or if you don't want to follow the 4 principles, so no need to chant holy names, no need to go here, this is better. Then Mayadevi, she will give nice pranami to you. Mas se você não quer seguir os santos, se você não quer seguir os princípios, não quer cantar os santos nomes, tudo bem, só que você vai acabar indo para o inferno. E Mayadevi vai te dar uma pranami, uma recepção muito boa. Pranami, understand? Entendem o que é Nice pranami? pranami will give. Respeitos, honrarias. So I request you, all you please follow the 4 principles and do bhajan and sadhana. Your life will be successful. Por isso, eu estou pedindo para vocês, por favor, sigam os 4 princípios e cantem os santos nomes. E assim, a sua vida será exitosa. Your mind and heart will be as like neat and clean. That is called Pavitra Andar, Pavitra Mandir. Your heart is as like pure temple. O seu coração e a sua mente, então, ficarão limpos e puros. O seu coração é como um templo. Don't contaminate your pure temple, heart of temple, temple of your heart, and with other things, bad things. Não contamine o templo do seu coração com outras coisas ruins. Every heart is very neat and clean and pure. But conditional soul, they contaminate it with bad things. Originalmente, o coração de todos é muito puro e perfeito, mas a entidade condicionada acaba contaminando o coração com tantas outras coisas ruins. Because Lord will be stay in the very pure and place, not in the contaminated place. Deus sempre permanece num local que é muito puro. Ele nunca fica num local que é contaminado. And cats, dogs, hogs, they like to stay in where? What is the contaminated place? Os gatos, os cachorros e os porcos, eles gostam de ficar em lugares sujos, contaminados. But we are human beings. We want to sit very nice, beautiful place. Or is neat and clean place. Mas nós somos seres humanos e a gente gosta de sentar em lugares organizados, limpos. And in the same way, our heart should be as like pure and perfect temple where Lord will stay. Da mesma forma, o nosso coração deve ser como um templo muito limpo, onde o Senhor poderá sentar. That is called Pavitra Antare. Se chama Pavitra Antare. Pavitra Antare means your heart should be neat and clean. Isso significa que seu coração deve ser limpo, puro. Then you can put some petals of the flowers and put some fragrance and aguru chandan, and then put one very nice, beautiful, soft asana. Then Lord will sit in there. E aí você pode enfeitar seu coração com pétalas de flores, colocar fragrâncias, aguro, chandan. Também pode colocar um assento muito macio e confortável para que o Senhor sente ali.
Lord Bhagavan, He is the Supreme Personality of Godhead. He will not sit anywhere. He will be sit very nice, beautiful, soft and pure place. O Senhor é a suprema personalidade de Deus. Ele não vai sentar em qualquer lugar. Ele vai sentar apenas nos locais mais puros e perfeitos. So maybe your question will come, how will purify my heart? Because my heart is full of unwanted things, unearthly lust, anger, enviousness, stupid, nonsensical things. Você pode perguntar, então como eu vou purificar o meu coração? Já que ele está cheio de ira, luxúria, ilusão, inveja e coisas sem sentido, estúpidas. And how will do? Como? Only the association with sadhu and listen Harikatha. Sadhu Sangha, Harikatha, Nam Sankirtan. Mahaprabhu told Sadhu Sangha, Harikatha and Nam Sankirtan. With the association with sadhu and listen Harikatha and Nam Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu disse, apenas através da associação do sadhu, ouvir esse Harikatha e cantar os santos nomes. You have to first have to listen Harikatha. If you not listen Harikatha, how possible all your unwanted things, anarthas, you remove from your heart? O primeiro passo é escutar esse Harikatha, essa palavra dos Shastras. Senão, como que o seu coração vai ser purificado? How many holes in your ears? 2 holes. Tem quantos buracos nos ouvidos? Tem 2, né? Um em cada. You were saying, no, I am listening. Once Guru told his disciple, hey disciple, Gurudev, listen, yes Gurudev, bring 1 glass of water. Certa vez, um Guru disse para o seu discípulo, ei discípulo, traga-me um copo d'água. Then disciple is sitting. O discípulo ficou lá sentado. Then Gurudev again told, hey disciple, says, bring 1 glass of water. O Guru falou de novo, discípulo, traga-me um copo d'água. And 3 times Gurudev told, but disciple still is sitting. 3 vezes o mestre disse, mas o discípulo ainda continuava sentado. Then Gurudev, did you listen or not? O Gurudeva falou, ué, você escutou ou não? Then disciple, yes Gurudev, I am not deaf. E o discípulo disse, claro Gurudeva, eu não sou surdo. Gurudev, no, you did not listen. Gurudev, no, I am listening. O Guru disse, você não escutou não. Ah, não, Gurudeva, escutei sim, escutei. And Gurudev told, no, you did not listen. Gurudeva falou, não escutou coisa nenhuma. Gurudev, what did I say? Então o que eu disse? Then disciple told, Gurudev, you told, bring 1 glass of water. O discípulo respondeu, ué, você pediu para eu trazer um copo d'água. Gurudev again told, no, you did not listen. O Guru de novo disse, você não escutou. Then disciple told, Gurudev, maybe you did not listen, but I am listening. O discípulo falou, Gurudeva, o senhor pode não ter escutado, mas eu escutei. Gurudev has to be nonsense. No, listen. If you listen, then you have to bring water. Otherwise, how possible bring water? Se você de fato escutou, então você deveria ter trazido a água. Se você não escutou, como é que vai trazer a água? Conclusion is that listening and you have to follow the instruction and practice. Qual que é a conclusão? Não basta só ouvir, você precisa seguir, praticar a instrução. You understand? Entendeu? Or not, you are thinking, listen, this is not enough. You have to practice yourself. Escutar, isso não é suficiente. Você deve por si mesmo seguir a instrução. Gurudev told, chant holy names. A disciple tell, chant. O Guru fala assim, cante os santos nomes. E o discípulo responde, não posso. So conclusion is that follow the instruction of Guru and do bhajan and chant. This is called the perfect disciple, Satsisya. Então siga a instrução do Guru e cante os santos nomes. Esse sim é um Satsisha, um discípulo perfeito. Perfect disciple, you have to follow the order. Is Guru's order, you have to follow. O discípulo perfeito deve seguir a instrução, a ordem do seu mestre espiritual. This is the thing. Esse é o ponto. So if you don't follow the instruction of Guru, so Guru how to help you? Saying, Gurudev, help to me. How to help? Gurudev is saying, I am helping.
to you, but you are not accepting my help. So how can I help you? Se você não segue a orientação do Guru, o que ele vai poder fazer com você? Você diz, Gurudeva, me ajuda, me ajuda. Ele está te ajudando, mas se você não segue, o que ele vai fazer? And one boy under the well, in the water. So how he will come out from the well? Tinha um garoto ali no poço. Como que ele poderia sair de dentro do poço? 100 meters down the well. 100 metros de profundidade tinha esse poço. So how this boy will come out from the well? Como o garoto poderia sair de lá? Follow. He asked for help. Someone chose a Someone put the rope. That the boy had to hold the rope, then will pull out, then come out. This is a simple process. Se ele gritar por ajuda, alguém pode vir e jogar uma corda. Mas ele precisa segurar firme na corda e aí ele vai sair. Esse é o processo. Or that boy, if you not hold the rope, so how possible he come out? Se o garoto pedir ajuda, mas não segurar na corda, como que ele vai sair de lá? And in the same way, Guru and Krishna giving mercy to everybody, but you have to realize, you have to practice yourself. Then you will be conquer to Maya and attain to abode of Lord. Da mesma forma, o Guru e os devotos estão sempre ajudando a todos, mas você precisa realizar. Senão, você nunca mais vai conseguir sair dessa... Ah, não. Porque se você fizer isso, você vai conseguir... Guru and Krishna's... Desculpa, sorry, porque se você fizer isso, você vai conseguir conquistar Maya e obter a morada do Senhor. And Guru and Krishna's mercy everywhere. And giving mercy to us. Helping to us. Everybody, helping to you. But you are not accepting what to do. A misericórdia do Guru e de Krishna estão por toda parte. Mas você que não quer aceitar, o que fazer então? And Bhagavan, Lord, is always helping to you. When you are in the womb of mother and when you will be die, also Krishna always helping to you. Bhagavan, Deus está sempre te ajudando. Desde que você estava no ventre da sua mãe até a sua morte, Ele está sempre te ajudando. And when you are on the womb of Maya, who protect you? Krishna. He protect you. Quando você estava no ventre materno, quem protegeu você? Foi Krishna, ele protegeu você. This is true. Krishna, he is our protector. Krishna, he is our maintainer. Krishna é o nosso protetor e o nosso mantenedor. Hiranyakashipu, you heard the name of Hiranyakashipu, was what? Demon, Asura. He tried to kill Prahlad Maharaj, who is the great devotee of Lord Vishnu. Vocês já ouviram falar nesse Hiranyakashipu, um grande demônio que tentou matar um devoto do Senhor chamado Prahlada Maharaj. But Prahlad Maharaj completely, absolutely surrendered to Lord Vishnu. Mas Prahlada Maharaj era completamente rendido ao Senhor Vishnu. And Hiranyakashipu, demon, he tried to kill the Prahlad Maharaj different ways. But every second, every moment, Lord Vishnu protected him. Hiranyakashipu tentou de várias maneiras diferentes matar Prahlada Maharaja, mas a cada momento o Senhor Vishnu o protegeu. Hiranyakashipu, he gave order, his army, kill to him. Hiranyakashipu ordenou ao exército, matem esse menino. And mash his body on the feet of elephant. Esmague o corpo dele com os pés desse grande elefante. So they put Prahlad Maharaj in front of mad elephant. Eles colocaram o menino Prahlada na frente de elefante enlouquecido. Then mad elephant did not kill to him. Mas o elefante enlouquecido não matou o menino Prahlada. Then Prahlad Maharaj embraced to elephant and sit on his, what is called, tusk. O menino Prahlada acabou abraçando o elefante e ainda sentou naquele, como é que chama? Na tromba, não, negócio de marfim. Na presa. Look, this thing. Hiranyakashipu tried to kill the Prahlad Maharaj. So in the hoods of the snake. Hiranyakashipu tentou matar Prahlada Maharaj jogando ele numa cova de serpentes. Understand? Maybe in Brazil, one place. And only snakes are there at the place. Snake Island. No, they have one island. In the ocean, one Island.
full of snake. Huh? Então aqui no Brasil tem a Ilha das Cobras, né? Que é um lugar que lá no meio do oceano que só tem cobra. Understand it? In Satyugar Katha, and Prahlad, Hiranyakashipu, he put Prahlad in the hood of snake, but snake did not bite him. Na época da Satya Yuga, Hiranyakashipu colocou o Prahlada nessa cova de serpentes, mas nenhuma delas picou o menino Prahlada. And even poison feed to him, but he did not die. Ele tentou dar mesmo veneno para ele e ele não morreu. And they put Prahlad Maharaj in the fire, but Prahlad Maharaj did not burn. Eles colocaram Prahlada Maharaj no fogo, mas ele não se queimou. Because Lord, Bhagavan Vishnu, Lord, protect me. Porque o Senhor Bhagavan Vishnu protegeu Prahlada. Because Prahlad Maharaj absolutely surrendered to lotus feet of Lord Vishnu. Porque ele era completamente rendido e entregue aos pés de lótus do Senhor Vishnu. And in the same way, if we completely surrender to Krishna, then Krishna will protect us. Da mesma forma, se a gente se render completamente a Krishna, ele irá nos proteger. And even when we are on Om of Mother, coming out from Om of Mother, also Krishna is protecting, is helping to us, he is protecting to us. Mesmo quando a gente estava lá dentro do ventre da nossa mãe, Krishna já estava nos protegendo. This is true. Now still are living. Why? Krishna's mercy we are living. E por que nós estamos ainda vivos? Por conta da misericórdia de Krishna. Something little bit happened, nothing. Because this is all your karma fall, destiny. Essas coisas que acontecem não são quase nada, porque o fruto do seu karma está sendo destruído. Understand? Two friends. They call one friend the devotee of Lord, or one friend completely atheist. Tinha dois amigos. Um deles era muito devoto do Senhor e o outro completamente So, ateísta. atheist friend, he went to the market and he bought one lottery ticket, then he got 5,000 reais. Esse amigo ateísta, ele foi até o mercado, comprou um ticket de loteria e ganhou 5.000 reais. Then he is very happy. Ficou todo feliz. Why did not bhajan sadhan, nothing? Look, I got how much? 5,000 reais. Look. Ele falou, eu nem fiz prática espiritual nenhuma e olha que eu ganhei 5.000 reais. And another friend is devotee of Lord. Já outro amigo era super devoto de Deus. He was going to a temple on the way, and then what happened? And some thorns stuck his feet, then and caught that thumb, and he felt so much pain in his feet. Já o outro amigo, que era devoto, estava no caminho do templo e ele acabou perfurando o pé dele, cortando com um espinho. And then both friends also discussed, look, I have no faith with the Lord, I did not go temple, I did not worship to Lord. Look, I got how much? 5,000 reais. Or you have faith with God, you are doing bhajan sadhan, but you did not get money, also you spent money to the doctor. E aí eles estavam And also having so much pain. Enquanto eu, né, o ateu disse, eu sou ateu, não fiz adoração nenhuma a Deus e vejam só, ganhei na loteria 5.000 reais. Mas você que é devoto, estava indo ao templo, fazendo prática espiritual, além de ter levado um belo corte no pé, ainda gastou dinheiro pagando médico para tratar você. Then both friends came in front of spiritual master. E esses dois amigos foram diante do mestre espiritual. And atheist friend, he told, look, I am not doing bhajan sadhan, nothing. I got 5,000 reais. Or with faith with God, do bhajan sadhan, I am feeling so much pain in my feet and the things. Why? Então eles falaram para o mestre, olha, eu que sou ateu, eu não fiz nada e ganhei 5.000 reais. Mas esse aqui que tem muita fé, faz prática espiritual, está sentindo dor, por que isso? Then saintly person, sadhu, he told, listen, according to my
transcendental vision I am looking. Então, a pessoa santa, o sábio, disse, olha, É. estou vendo com a minha visão transcendental. The atheist friend, he got only 5,000 reais. But according to his karma, previous karma, he had to get maybe 5 million reais. Então, ele disse, esse amigo ateísta, ele conseguiu ganhar 5 mil reais na loteria, mas de acordo com o karma dele, ele deveria ter ganhado 5 milhões. But he did not bhajan sadhana, nothing, just according to his karma, giving some things. Only 5,000 reais. E como ele não fez prática espiritual nenhuma, bhajan sadhana, ele acabou ganhando só esses 5 mil reais. If you would bhajan sadhana to Lord, he will get how much? 5 million. Se ele tivesse feito a prática espiritual do Senhor, ele teria ganhado 5 milhões. Who is the devotee of Lord? Just faith with God. Then sadhu to listen. Your karma phala is coming this time, your whole leg will be cut. E para esse amigo teísta que acreditava em Deus, o sábio disse, olha, o fruto do seu karma que chegou agora, na verdade era para você ter perdido toda a sua perna, era para cortar fora. But you do bhajan and sadhan, for this your Lord just also small and pain give to you, and all your karma phala automatically destroyed. And next birth you will attain to abode of Lord. Mas, porque você fez a prática espiritual para o Senhor ele foi misericordioso e transformou esse fruto de cortar a perna inteira num corte pequeno. E agora você, na próxima vida, vai obter a morada do Senhor. So who is the best? Quem era melhor então? The devotee of Lord. O devoto do Senhor. If you do bhajan sadhan, little bit coming in your life, you thinking this is also mercy of Lord. Se você faz essa prática espiritual, bhajan sadhana ao Senhor, você deve pensar, isso com certeza é a misericórdia de Deus. You understand? Entenderam? Maybe your karma is coming, hand should be cut, but little bit stuck, what is it called? Hit, finger, and that karma fall, finish, destroyed. Talvez o seu karma original fosse de perder a mão inteira, mas pela misericórdia do Senhor, por fazer bhajan sadhana, você deslocou o dedo assim. So everybody always enthusiastically chant holy names, do bhajan and sadhana. Então todos com muito entusiasmo continuem cantando o santo nome, fazendo bhajan sadhana, prática espiritual. And chant holy names and give up all kinds of bad things. Cantem os santos nomes e abandonem todos os maus hábitos. Because this Kali Yuga is the best Kali Yuga, Dhanna Kali. In this Kali Yuga, Lord invested all his potential Shakti in his holy names. Essa Kali Yuga é a melhor de todas, Dhanya Kali Yuga, porque É Prasad o Kamya, Senhor colocou toda a potência dentro dos seus próprios santos nomes. Not yet. They're late. How much take time? They start 15 to 20 minutes. More, maybe 3 o'clock they will bring. 2:40. Pardon? 2:40. So, everybody chant holy names, do and bhajan, sadhan, and give up bad habits. Então todos cantem os santos nomes, abandonem os maus hábitos. Krishna consciousness means you always follow the 4 principles and chant holy names. O que é a consciência de Krishna? É seguir os 4 princípios e sempre constantemente cantar os santos nomes. And even you are not coming, if you are not belong to Krishna consciousness, also you have to follow the 4 principles. Mesmo se você não pertencer à consciência de Krishna, você deve seguir esses 4 princípios. Because all we are human being. Porque nós Human somos being seres means you humanos. follow the 4 principles. O ser humano é capaz de seguir os 4 And princípios. then your character will be neat and clean, everybody glorified to you. Que aí o seu caráter vai ser imaculado e todos vão glorificar você. Or if you what is it, as like cats, dogs, animals, no one looking to you, everybody are kicked out. Mas, se você se comportar como um gato, um cachorro, ninguém vai te olhar, vão te chutar. So I request you, everybody chant holy names, do bhajan and give love and affection to each others. Por isso eu peço a vocês, cantem os santos nomes e deem amor e afeição uns aos outros. This is also the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o ensinamento do Senhor
Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. And for this regard, Rupa Goswami Pad, the nectar, his nectar instruction, first look, and explain, Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiha Vegam Udarupastha Vegam Hitan Vegan Ju Vishate Dhira Sarvam Pimang Prithivi Sasisat. What is the meaning? Fala. Oi, fala. Goranga fala. Nimai fala. Por isso, no Nectar da Instrução, Rupa Goswami disse: What is the teaching of Rupa Goswami? First look. Pacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiva Vegam Udarupastha Vegam Hitam Vegam Jo Vishate Dhira Sarvam Pimang Prithivi Sasisat. Aquela persona que puede controlar los impulsos del habla, del estómago, del órgano genital, esa persona está capacitada para tomar discípulos en cualquier parte del mundo. He spoke. First, there is called Vacha Vegam, control the urges of the speech. A primeira parte controla o impulso da fala. Vacha Vegam, Manasa Vegam, control the urges of your mind. Controle as urgências da mente. Krodha Vegam, control the urges of your anger. Controle esse impulso da ira. Vacha Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam, control the urges of your tongue. Controle os impulsos da língua. Jiha Vegam, Udara Upastha Vegam. Udar Veg, the control the urges of your stomach. Controle os impulsos do seu estômago. Or the fifth is sixth, control the urges of your genital. E o sexto, controle as urgências dos seus genitais. Understand? This is very important also. Isso é muito importante. Don't do stupid nonsense things. Não faça coisas estúpidas. And if you chant holy names, then all your senses automatically control. Or if you not chant holy names, how will control of your senses? Se você cantar os santos nomes, automaticamente todos os seus sentidos ficam controlados. Sem cantar, como vai fazer isso? So I request to everybody, chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is very important. Otherwise, if you not control the urge of senses, you will become animal. Isso é muito importante, porque se você não controlar os impulsos dos seus sentidos, você vai se tornar como um animal. Animals, they are not control their senses, anything. Os animais não controlam nenhum dos seus sentidos. But animals, they have to some rules. They also follow some rules. Mas até os animais seguem algumas regras. But sometimes a human being not following any rules. Só que às vezes o ser humano não quer seguir regra nenhuma. But we are human being, we have to follow the four principles. Como somos seres humanos, devemos seguir os 4 princípios. And this is the process also. Esse How é o to processo. attain to abode of Lord. So Rupa Goswami Pad composed these verse and Upadesamritam Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiha Vegam Udarapastha Vegam Etan Vegan Ju Vishate Dhira Sarvam Pivang Prithivi Sasisat. This is very important. And also chant holy names. In this verse, not saying the chant holy names, but you have to chant holy names. Attahara prayasasya prajalpa niyamagra janasangascha laulancha sarabhi bhakti vinash utsahat nischat dharjat tat karma pravortanat sangat tyaga sato vritti sarabhi bhakti prasiddhati. And every day you have to read Upadesamrita, nectar of instruction. Upadesamrita, very nice grantha. You have or not? Yes. And which grantha? You reading? I am studying the first verse. First verse. You read first verse first. And what? What is the first one? Vacho Vegam Manasa. Vachuvega. Vacho Vegam Manasa. I am Just Vacho. first look, Vachuvega, the whole one. And first one, that is called Vachuvega. Control the urges of speech. This is very important. Understand? Never criticize to anyone. This is
the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Karna ninda bhare, Krishna Krishna bhare. And never criticize to anyone. Chant holy names. If you chant holy names, you have no time to criticize to God. You have no time to talk mundane talk. This is true. Every day, if you chant 64 rounds, so how possible time will come to gossiping others? Chant holy names. Listen, Gurudev Katha. Gurudev told, one who criticizes Guru Vaishnava, actually he is not human being also. How possible to become Vaishnava? Gurudev, one lecture, Gurudev gave this quotation. Those who criticize Guru and Vaishnava, he is not human being. How possible he will become Vaishnava? You understand? Fala português. Então isso tudo é muito importante. Para obter a morada do Senhor, a gente deve sempre ler todos os dias o Sri Upadeshamrita de Srila Jiva Goswami. Jiva Goswami. Desculpa, Rupa Goswami. E a primeira palavra que ele diz é Vachal Vegam. Vachal significa controlar os impulsos da fala. Nesse verso, no primeiro, não é dito para cantar os santos nomes, mas nós devemos também cantar os santos nomes. Porque se você cantar todos os dias 24 voltas dos santos nomes, não vai ser 64 voltas dos santos nomes, desculpa. Você não vai ter tempo para fofocar, para falar mal dos outros. Essa é a instrução de Mahaprabhu. Não critique ninguém. Então, escute o Katha de Gurudeva. E outra coisa que Gurudeva disse, quem critica Guru e Vaishnavas não é nem um ser humano. O que dirá ser um Vaishnava, um devoto do Senhor? Bolo Vrindavan Vihari Lal Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna Arti Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
will come to this Mahaprasad. Por favor, todos fiquem de pé, a gente vai fazer uma cerimônia do meio-dia para Krishna e depois vamos servir a alimentação.